aqui hoje para o lançamento da pré-candidatura de Ailton Júnior ao cargo de deputado estadual. Com a palavra, o pré-candidato. Olá pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui na sede do Partido Socialismo e Liberdade, ao qual eu pertenço, sou afiliado já há uns bons 7 anos. E na militância política eu já estou há um bom tempo e decidi por bem hoje lançarmos a minha pré-candidatura ao cargo de deputado estadual. Tá? Eu vou fazer uma live com vocês que eu pretendo explicar minhas propostas, explicar o porquê que eu decidi ser candidato, explicar diversos motivos, explicar o porquê das minhas propostas, o como elas fazem sentido e também a conjuntura pela qual me levou até aqui, a conjuntura política que nós estamos passando hoje. Bom, primeiro eu queria apresentar um pouco de mim mesmo, falar um pouco de mim, quem sou eu. O meu nome, como eu já falei, é Ailton Júnior. Eu sou de formação biólogo, eu tenho um mestrado e um doutorado na área de genética, sempre atuei muito na área da ciência. Fui professor universitário, já por muito tempo. Continuei com a atuação como professor universitário por alguns anos. Mas de um tempo para cá eu tenho me dedicado à ciência e à luta política. Tenho me dedicado à ciência e à luta política e eu decidi que eu tenho que ser um agente da transformação do meu país, da minha cidade, do meu estado, e por esse motivo decidi novamente me lançar candidato. Fui candidato a vereador nas últimas eleições e agora estou vindo candidato a deputado estadual. Eu queria então falar para vocês, como eu falei, sou biólogo, mas sempre tive uma atuação política muito forte. Eu sempre militei na esquerda, sempre fui uma pessoa de tradição familiar da esquerda, muito antes de termos essa polarização política, muito antes de termos esse tipo de cenário que nós estamos vivendo hoje, com bolsonarismo aí para tudo que é lado. Sempre tive essa visão na esquerda, minha família. Mas eu, de fato, entrei num partido político para tentar lançar propostas e tentar mudar as coisas que eu passo, que eu vivo, porque eu sou um cidadão comum, como todos vocês, eu passo pelo sofrimento do dia a dia que todo cidadão passa. E eu queria levar essa luta, queria levar essas demandas e propor soluções e também conversar a respeito desse tipo de causa. Quem está acompanhando a gente ao vivo, nós estamos entrando agora o pessoal, nós estamos em algumas redes sociais, nós estamos na minha rede social particular, estamos nas redes sociais setoriais do partido e ao final, quando eu terminar de falar, nós vamos dar alguma olhada, se alguém quiser se manifestar, falar alguma coisa, nós podemos tentar ver e eu responder no final, tá bom? Bom, eu queria começar falando um pouquinho da conjuntura política que nós estamos atualmente. Nós viemos de um processo eleitoral onde a última eleição federal, a gente teve a eleição do Jair Bolsonaro, que até então veio causando um terrível desmonte de tudo que a esquerda conseguiu construir de forma muito deliberativa, de uma forma muito arrogante. Ele vem e quer simplesmente desfazer, mesmo sendo coisas boas, devido à ideologia dele, que não concorda com esse tipo de coisa. Mas a gente tem que analisar o cenário que levou à ascensão do bolsonarismo ao poder. E
E essa ascensão toda veio por diversas causas, mas a principal delas, que eu tenho comigo, que foi a determinante, foi a alienação política que ele conseguiu impor sobre a população. A partir do momento em que você tem um candidato eleito com propostas altamente impopulares, você tem um diagnóstico de que algo não está certo na sociedade. E ainda hoje você vê ele como segundo lugar nas pesquisas, uma pessoa que teve aí quase 4 anos de mandato já, que já poderia ter feito muita coisa, e o que fez foi desmonte ou foi uma tragédia. Então, e tem muita gente ainda com ele. E se a gente for parar para analisar quem é o real beneficiário, quem são os reais beneficiários desse tipo de política que o bolsonarismo traz, nós vamos parar e perceber que, na sua grande maioria, é o grande empresariado, o alto empresarial da alta burguesia, é também os grandes líderes religiosos, mas o trabalhador comum, a pessoa mais humilde, o desempregado, o periférico, nunca teve nesse tipo de política, em nenhum tipo de política. E como ele consegue chegar a segundo lugar nas pesquisas com esse tipo de política? Através de vários mecanismos, mas o principal, como eu disse, alienação. Ele consegue, através do medo, nisso ele é um excelente especialista, ele consegue, através do medo e através de táticas mesmo, de fazer as pessoas perderem a noção da sua classe, perderem a noção ao que pertencem, ao que possuem, fazem com que essa população se reconheça e se veja nele. Ele propõe também soluções muito fáceis para problemas altamente complexos. Isso faz com que as ideias e as soluções propostas pela esquerda parecem algo inatingível, inalcançável, e a dele está muito fácil, a correta, que vai ser boa ser feita. Então, ele abusa do pouco conhecimento que, em geral, a população possui, e ele faz uso também desses artifícios que conseguem fazer com que as pessoas se achem, ou aquele que tem uma condição um pouco melhor se ache rico sem ser, e aquele que não é rico se vê representado por um falso combate à corrupção, vê nele uma divindade quase que não existe. São tudo mecanismos de alienação, mecanismos que quem já viu, quem já leu as obras de Marx, pode encaixar isso plenamente nos aspectos de alienação, para você conseguir ter público, para você conseguir ter um engajamento político de pessoas que você não defende, mas que vão te apoiar. E infelizmente essa é a tática que ele usa, a tática do engano, a tática do erro, a tática do medo, e aí ele vai lançando suas ideias e vai convencendo pessoas que vê nele a si próprios, e por aí vai, ele está no segundo lugar nas pesquisas. Mas eu tenho fé e espero que o Lula vença, se possível, no primeiro turno, e se não no segundo turno, quem sabe, se tiver necessidade de um segundo turno, espero eu que Ciro Gomes fique ali páreo a páreo com ele, ainda passe à frente, seja um segundo turno entre Lula e Ciro Gomes, para que ele seja eliminado logo no primeiro turno, que vai ser o melhor dos mundos que a gente pode ter, é a eliminação de Bolsonaro no primeiro turno. Mas não somente a eliminação de Bolsonaro. Um possível governo Lula, um possível governo Ciro, um possível governo mais à esquerda que possa estar por vir, e tudo indica que vai vir, necessita também, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, de um apoio também do mesmo tipo de esquerda. Então, eu tenho aqui também que reafirmar não só a importância da eleição de um presidente da esquerda, mas também de um governador da esquerda. Então, nós decidimos por apoiar a candidatura de Marcelo Freixo, e aqui no nosso estado fará muita diferença, depois de todos os governos que nós tivemos, governos desastrosos que hoje culminamos no famoso Cláudio Catástrofe, que só aparece quando tem uma catástrofe, e quer fazer disso o seu palanque. Aparecem catástrofes e causa catástrofes, e
estamos aí com um governador que é de fato um governador bem diferenciado, porque ninguém conhecia ele e ele virou governador na onda de um outro que também ninguém conhecia. E temos hoje aí isso aí. Então nós temos que, nesse momento, ter um candidato que não seja um governador que termine o mandato preso ou prestes a ser preso. Alguém que de fato tenha compromisso com o povo, tenha compromisso com as necessidades do povo, e não aquele candidato inatingível, aquele candidato que ninguém vê, aquele candidato que só vem para falar besteira. Então, eu estou aqui para demonstrar o meu apoio às candidaturas de esquerda de uma forma geral, para senador, para presidente, para governador, porque são necessárias. E a minha, que também é uma candidatura de esquerda, para os problemas do nosso Estado. Eu acredito que eu posso contribuir muito para a resolução desses problemas aqui do Estado. Eu fiz uma lista de alguns desses problemas, dos principais, mas não fiz de todos. São até muitos que eu vou falar aqui, mas vou falar brevemente. Mas não vou falar de todos, porque a gente acaba pecando e acaba esquecendo de alguns. Então eu me limitei a falar de 20, mas de uma forma contida. Mais para frente eu vou lançar outros vídeos falando especificamente de cada uma dessas causas. Mas aí alguns podem se perguntar, mas você se considera um candidato do quê? Da saúde? Da educação? Do transporte? Eu me considero da bancada do povo. Eu não posso me dar ao luxo de ter um único foco. Eu tenho que ter foco em tudo aquilo que a população precisa, tudo aquilo que a população demanda de necessidade. Então, para a saúde, para a educação, para o transporte, para a cultura, para tudo. E para diversos outros pontos. Bom, eu gostaria de pontuar, então, o que vem ocorrendo, que chegamos até aqui, com um governo de direita, caindo para a extrema direita com muita frequência, com arrobos de autoritarismo. Nós vemos esse pleno desmonte, como eu falei, da estrutura toda que nós temos construída como um bem comum da população, como, por exemplo, tivemos com a recente PL 4188, que possibilita a penhorabilidade do bem único da família, que possibilita aos bancos penhorar a casa, que é o único bem que a família possui. Que é uma política desastrosa que está indo para o Senado, espero eu que não passe, que seja barrada, mas é uma política desastrosa. Nos Estados Unidos houve políticas parecidas em que as pessoas colocavam a casa como garantia para ter o empréstimo, que é o mesmo argumento que eles usam aqui, que tendo a casa como garantia você vai ter facilidade para conseguir empréstimo, mas tem um problema aí. Se você não paga esse empréstimo, e sem isso hoje os bancos já oferecem empréstimos que muitas pessoas não conseguem pagar e se tornam dívidas impagáveis, vocês imaginam num país como o Brasil, com alta demanda, alta necessidade que a população tem de dinheiro, tem de satisfazer suas necessidades básicas, contraindo um empréstimo, colocando sua casa como garantia, depois sendo despejado na rua para o banco penhorar, e se o valor da casa ainda não cobrir a dívida, a pessoa ainda fica com dívida. Nos Estados Unidos, quando isso aconteceu, era muito comum ver pessoas sendo despejadas das suas casas e indo morar em trailers. Que aqui no Brasil, felizmente, nós não passamos por isso e espero que não passemos. Enquanto muitas mentiras foram lançadas contra a esquerda, de que a esquerda ia comunizar, deixar um país comunista, que ia botar um sem-teto para morar dentro da sua casa, enquanto nós tivemos todo esse tipo de maluquice sendo falada, eles fazem exatamente o que eles falaram que a possível esquerda comunista iria fazer. Só que quem que eles querem que tire a casa das pessoas não é o Estado, sim os bancos, enriquecendo ainda mais aqueles que já têm dinheiro e empobrecendo ainda mais as famílias. Mas isso vem num processo muito oculto que o bolsonarismo tenta colocar, e o Bolsonaro como chefe disso leva à frente. Isso vem de um processo muito oculto, que é eu chamo de um novo processo de reescravização da população. Se você for parar para perceber, todos e todas que vão
e que estão sofrendo ainda mais com esse tipo de política, todos são pessoas pobres, em sua grande maioria negros, moradores da periferia. Então nós temos hoje uma política voltada a novamente segregar essas pessoas, tornar essas pessoas isoladas do resto da população, numa nova forma de escravidão. Quando o Bolsonaro disse, ou você quer direitos ou você quer trabalho, quando ele diz você quer direito ou você quer trabalho, ele na verdade está colocando exatamente isso em jogo. Se você é um trabalhador sem direito, você é um escravo. Então esse novo processo de reescravização que a população acabou acreditando, agora está caindo por terra. E nós temos que aproveitar esse momento para lançar mão das nossas políticas, da defesa do trabalhador, da defesa da renda e da dignidade das pessoas. Tá bom? E então, o bolsonarismo vem com tudo isso, ainda vem com um desmonte dos serviços públicos, que é um desmonte intencional, porque a partir do momento em que você deixa os serviços públicos precários, horríveis, horrorosos, você gera na população aquele desejo, aquela ideia de que realmente privatizar vai ser bom, porque está uma porcaria sendo uma estatal. Mas está uma porcaria sendo uma estatal, por quê? Porque existe um interesse e existe um plano para que de fato ela seja uma porcaria, seja a empresa que for, como uma estatal. Porque se ela for uma empresa maravilhosa sendo uma estatal, a população nunca vai aceitar que uma estatal seja privatizada se ela está indo de vento em popa. Então existe sim um processo de desmonte intencional para que consiga privatizar empresas estatais, que na verdade são as riquezas do povo brasileiro, as riquezas da nação, as verdadeiras riquezas da nação. Então isso nós não podemos deixar isso acontecer. Um governo que diz que tem que privatizar, ao dizer isso, ele está assinando um atestado de incompetência, porque se é ele que tem a capacidade de gerir uma estatal e não consegue deixar ela boa, com bons serviços prestados, é porque este governo se assume incompetente para fazer o seu trabalho. Então não merece ter nas suas mãos o poder de dirigir esse tipo de empresas. Então que seja colocado essa direção na mão de pessoas que sejam de fato comprometidas com o bem público e que sejam de fato comprometidas em manter o bem público com o povo e não na mão de poucos empresários que para isso têm dinheiro. Tá? Então eu, como falei, lanço a minha pré-candidatura a deputado estadual. Para aqueles que não sabem, brevemente, um deputado estadual, ele tem, grosso modo, a função de fiscalizar o governador, e também tem como função propor leis para o Estado. Propor leis para o Estado, fiscalizar órgãos públicos, diversas funções. Para quem quiser mais detalhes, para eu não me alongar muito aqui na minha fala, existe um texto da ALESP, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que delimita todos os pontos e todas as prerrogativas de um deputado estadual e o que ele faz. Então eu disse aqui o básico, mas ele tem muito mais funções do que isso. E aí já entrando no que eu tenho como proposição, no que eu tenho como propostas legislativas para o nosso Estado, para poder ajudar a somar a nossa candidatura. Esse barulho é porque tem muita gente ouvindo numa das lives e tem gente ligando pelos telefones, tá? Não se preocupe. Como existem muitas propostas que eu falei, eu vou pontuar uma delas e algumas delas que eu escolhi 20, como eu falei, eu vou falar por alto, não vou entrar em muitos detalhes. Eu escolhi 20 e mais para frente eu vou lançar detalhes sobre cada uma delas. Primeira, saúde. Existe uma necessidade enorme de avaliar demandas da saúde.
onde quais hospitais que estão precisando de investimento e quais tipos de investimento. Investimento em pessoal, todos eles estão precisam de contratação sim. Investimento em equipamentos, investimento em médico, investimento em infraestrutura, tudo isso ser avaliado e, se necessário, construção de novas unidades. Contratações de pessoal, uma das coisas que é essencial, porque um hospital não funciona só com paredes e equipamentos. Outra coisa, dar mais transparência e agilidade nas filas. As filas de espera para algum atendimento em um hospital, seja lá qual for, estão enormes. A população tem uma enorme dificuldade de ver sua posição ali. Uma das coisas que eu quero implementar são políticas que tornem possível que as pessoas façam uma averiguação da sua posição na fila e que também essa fila não dure uma eternidade. Dure o tempo necessário para que seja agendado sua consulta, seja agendado seu procedimento e ele realizado o quanto antes possível e o quanto mais rápido possível. Isso por alto, tá? Sobre a saúde. Obrigado. Agora, um outro ponto que é também uma das meninas dos meus olhos. Emprego, empregabilidade. Nós estamos vivendo uma situação em que nós temos um índice de desemprego altíssimo. E se nós formos avaliar aqueles que estão empregados, muitos na verdade estão ocupados, estão com subemprego, estão ganhando menos do que poderia, do que sua qualificação permitiria ou sua experiência, ou estão mesmo na informalidade, né? Então, se você soma desempregados com informais, pessoas que estão em subemprego, a situação está horrível. Poucos são aqueles que ocupam os cargos que poderiam estar ocupando. Então, uma das minhas bandeiras é o emprego como direito do cidadão e não como um privilégio. A partir do momento em que uma das minhas propostas, que é a criação de um banco de currículos, um banco de profissionais, um banco de RH do Estado e que guia as pessoas para vagas de emprego, tanto na iniciativa privada quanto do próprio Estado, porque o Estado está precisando sim de muita gente para poder trabalhar para ele. A máquina estatal precisa para manter e para prestar bons serviços, a máquina estatal precisa de gente. Então, eu acho que a redução do desemprego irá começar a partir do momento em que o Estado assumir a sua responsabilidade de encaminhar as pessoas para as suas respectivas vagas de emprego, com as peculiaridades de cada um, respeitando as suas especialidades, respeitando tudo que possa ser da área daquele profissional. Outro ponto importante do qual eu milito e não canso de falar: redução de carga horária. Hoje nós temos por base uma carga horária de 8 horas diárias, ou os plantões 12 por 36, 24 e por aí vai, né? Temos plantões, mas a carga horária de 8 horas diárias. Apesar de parecer pouco, né? 1/3 do dia trabalhado, essas 8 horas são muito mais do que 8 horas para o trabalhador, principalmente no Rio de Janeiro, que em geral mora longe de onde trabalha, e dessas 8 horas o horário de almoço não está incluído. Então você bota aí 9 horas dentro do lugar que você trabalha. Não são 8, são 9. Mas o transporte, que em geral é péssimo, e você tem engarrafamento, você tem trem lotado que você não quer entrar e não consegue, que eu passo por isso, eu sei muito bem como que é. Você tem uma situação em que você quer chegar e não consegue, então dessas 9 horas se tornam 10, que se tornam para alguns 12, 13, ou seja, nós temos pessoas que mais trabalham no dia do que estão fazendo suas atividades, com sua família, com a sua vida. E de que serve o trabalho se não para aproveitar a vida? De nada. Se você vive em função do trabalho, eu sei que tem muita gente que ama o trabalho, mas não, mas eu amo trabalhar. Tudo bem, mas nós temos que respeitar os direitos também daquelas pessoas que estão trabalhando demais e querem tempo e não conseguem. Então, a redução da carga horária, claro, ela tem que ser gradativa, porque
Não vai ser eu ser eleito e chegar lá, eu quero reduzir a carga horária para 2 horas diárias. Não vou conseguir. Na hora da votação, não vão aceitar. Tem que ser uma coisa gradativa. Esses argumentos têm que ser muito bem expostos, muito bem trabalhados. Uma redução inicial de 8 para 6 horas já seria um grande ganho. E futuramente, quem sabe, de 8 para 4, que seria o alvo ideal. Por quê? Se nós temos jornadas de 4 horas, até para você manter empresas trabalhando 24 horas, você faz simplesmente 6 turnos. Então você tem uma jornada de 4 horas e também a redução da carga horária acaba por criar necessidade de novos empregos. Porque se você tem um funcionário que faz 8 e agora a carga horária reduz para 4, você vai precisar de 2 funcionários para fazer aquelas mesmas 8 horas. Então, a redução de carga horária também é uma metodologia necessária, não só para possibilitar qualidade de vida para o trabalhador, que não vive em função do trabalho. Reduz horários de pico, reduz engarrafamentos, reduz o uso excessivo em certos horários do transporte público, dá a qualidade de vida tão necessária e também diminui o desemprego. Tá? Outra coisa, com relação ao emprego, fiscalizações. Eu sou do tipo que gosta de fiscalizar. Não por autoritarismo, mas por ter que ver a necessidade que aquele lugar, aqueles trabalhadores estão passando. Então, necessidade de fiscalizações de trabalho em toda e qualquer empresa, seja ela pública ou privada, para garantir o cumprimento das leis trabalhistas, assim como elas são, e com seus possíveis aprimoramentos que nós queremos fazer, como eu acabei de dizer. Com relação a... Outro ponto, não costuma-se muito falar dos militares, mas nós temos que ter diálogo com as Forças Armadas também. Nós temos que ter diálogos e mostrar para eles que eles também são trabalhadores, assim como todo o resto. São trabalhadores assalariados que estão trabalhando para o Estado e que também são beneficiários de políticas que beneficiam o trabalhador. Então nós temos que trazer essas pessoas para onde elas sempre deveriam estar, que é do lado dos trabalhadores. Reunir os trabalhadores, sejam eles de qualquer iniciativa, inclusive das Forças Armadas, que parece que se distanciaram, mas se distanciaram por causa desse falso discurso do bolsonarismo. Com relação à Previdência, uma das coisas que eu prego é a revogação dessa reforma da Previdência que só tirou direito dos trabalhadores e um aprimoramento, porque essas regras novas de aposentadoria estão descabidas para o trabalhador que mais trabalha, que mais sofre com o emprego. E uma proposta minha que seria de uma inicial ajuda compensatória, mas que futuramente se transformaria em uma aposentadoria, mas temos que ir aos poucos, a gente não pode ir lá no final, mas temos que seguir um caminho, ter a utopia lá como algo atingível, que você persegue sempre. Mas o que seria isso? Um plano em que de acesso à renda para mulheres que tenham sido mãe ao longo da vida e tenham dedicado a sua vida ao núcleo familiar. A defesa que eu faço da família, eu faço para todas as famílias, seja ela a família tradicional, a família não tradicional, qualquer tipo de família, para mim é família. E eu acho que, em especial, as mulheres, principalmente aquelas que já estão acima dos 65 anos, que como a mãe de muitos, como a minha, como a mãe de várias outras pessoas, que dedicaram a sua vida a criar os filhos para que o marido trabalhasse, para que os filhos pudessem estudar, para que tivessem um emprego aqui, um emprego ali. Toda essa ajuda precisa ser recompensada. As mulheres donas de casa, que nós chamamos de donas do lar, precisam ter uma renda, porque elas são o núcleo principal da família e, por isso, o núcleo principal da sociedade. Elas merecem, por direito, pelos trabalhos prestados em casa, a ter acesso à renda. Acesso à renda que pode, de início, ser uma medida compensatória, um benefício assistencial, um benefício para que famílias com renda até tantos salários mínimos, a mulher naquela condição
que tenha sido mãe tenha direito. Ou até mesmo, como eu falei, não sou restrito a um único tipo de família, ao homem também, comprovando que ele esteve em caso de... Ele se voltou à família, ele se dedicou ao cuidado dos domésticos, ao cuidado da família, enquanto a mulher trabalhava, também de ter direito ao mesmo benefício. Tá? Porque essas pessoas estão cuidando do futuro da sociedade. O núcleo familiar tem que ser tratado com respeito e não da boca para fora. Ah, eu defendo a família. Não é defender a família da boca para fora, não é uma defesa por defender. Defender a família é ajudá-la a ter dignidade, é ajudá-la a ter renda, ajudar a fazer com que elas consigam ter aquilo que elas querem. E as mulheres precisam ser muito respeitadas nesse ponto. E em todos os outros, tá? Mas em especial nesse ponto. Porque o que nós temos de donas de casa sem renda, sem a capacidade de ter o seu dinheiro, de ter a sua possibilidade de autonomia, de comprar uma coisa para si, que são dependentes dos filhos ou dos maridos, são muitas. E elas precisam ter essa dignidade assegurada pelo Estado. E esse é um dos meus principais compromissos, é colocar isso em pauta, caso seja eleito. Outra coisa, nós vivemos, de uns tempos para cá, um crescimento assombroso do empreendedorismo. Parece que o empreendedorismo está indo de vento em polpa, porque as pessoas adoram empreender, porque as empresas estão... Não, as pessoas estão empreendendo por necessidade. As pessoas estão criando empresas porque não estão tendo emprego para trabalhar. Então as pessoas criam uma pequena venda de hambúrguer, uma pequena venda de batata, criam empresas, acabam saindo daquela linha de desempregados, mas estão subempregados, como eu falei anteriormente. Então, eu luto por uma sociedade onde o empreendedorismo seja por vontade própria, que o empreendedor crie sua empresa, crie sua marca, porque ele deseja fazer aquilo, e não pela necessidade da sobrevivência. Porque quando isso acontecer, nós de fato vamos ter empresas que não falham, que não vão entrar em falência, que não vão ter problemas, e pessoas felizes fazendo o que querem, seja na iniciativa privada, sejam contratados de iniciativa privada, sejam como empresários ou como trabalhadores, ou trabalhando para o próprio Estado. Educação. Outra bandeira que quem me conhece da educação é o que eu defendo das escolas em tempo integral. O que eu defendo das escolas em tempo integral. Escolas em tempo integral são necessárias, são uma realidade uma realidade em muitos países desenvolvidos e que eu gostaria muito de trazer para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E escolas que profissionalizem, escolas profissionalizantes, com cursos técnicos, com projetos acadêmicos, com concessão de material necessário para o aluno, com concessão de bolsas de estudo, com educação financeira para os alunos, que é uma coisa que não tem hoje. Você vê um pouco na matemática, mas muito fluido, você não vê isso como tema transversal, para que as pessoas saibam usar o dinheiro. Há também a necessidade da valorização do ensino das ciências humanas, da sociologia, da filosofia, para que nós possamos ter pessoas pensantes e que não caiam nessas falácias da direita. E também praticar como tema transversal nas escolas a tolerância e o respeito à diversidade, que é o primeiro núcleo de contato que a pessoa tem com pessoas diferentes. Ciência, tecnologia e as universidades. Investimento em ciência, eu como cientista, claro, vou querer fazer. Então, eu acho que tem que haver publicações digitais para equipamentos, para bolsas. E com relação aos bolsistas de cursos técnicos, bolsistas de universidades, bolsistas, sejam eles de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, a ciência no Brasil não existe se não forem os bolsistas. Quem produz ciência no Brasil, os verdadeiros cientistas que sentam na bancada e fazem acontecer, são os bolsistas. E neles não tem direito trabalhista nenhum. Se ficam doentes, perdem a bolsa, perdem o curso.
Então, uma das minhas propostas é garantir direitos trabalhistas para quem de fato está trabalhando na ciência, que são os bolsistas que não têm direito a nada hoje. Poucos lugares dão direito a uma licença maternidade, por exemplo, quando a mulher bolsista engravida, ou quando tem um problema de um acidente, mesmo assim limitado a alguns meses, 1 mês, 2 meses, você tem que se recuperar, você não pode. Então, assim, direitos trabalhistas e previdenciários garantidos para os bolsistas. Eu já passei por essa realidade, eu sei como é complicado, como é sofrido. Transporte. Esse é um tema que um dos amigos aqui presentes, o Glauberson já me falou, pediu para falar. Um outro amigo, Diogo Bonfim, também me pediu para falar sobre a questão dos transportes, que vou fazer uma pequena propaganda para ele. É ator, está com uma peça chamada A Diretora no Teatro Vanucci, quem quiser vai lá assistir, tá? Recomendo, é uma comédia muito engraçada. Mas falando diretamente do tema, tá? Transporte. Como eu falei, trens cheios, poucos ônibus, lotado, um horror. Temos que fiscalizar essas empresas, no caso, empresas que o Estado consegue, né? No caso do transporte municipal, Supervia, garantir maior número de trens, menos intervalo entre as viagens para diminuir a lotação de pessoas, especialmente nos horários de pico. E também garantir a volta dos trens expressos para Santa Cruz. Japeri continua, mas voltar ao de Santa Cruz Expresso e voltar ao Parador de Deodoro, para que nós tenhamos um atendimento, uma velocidade maior no deslocamento que hoje, com o Parador de Santa Cruz está horrível. Quem frequenta as estações de trem sabe a correria que é em Deodoro, das pessoas que saem do Japeri para entrar no Santa Cruz lotado, e é um completo desgoverno. Então, isso também é um outro compromisso que eu faço de agir diretamente sobre essa causa, porque não dá para ficar do jeito como está. Não dá. Segurança pública. Segurança pública é um ponto em que eu prezo o investimento em inteligência e não em operações policiais. Não adianta você entrar lá numa favela atirando para dizer que fez e aconteceu, porque vai voltar tudo. Tudo vai voltar. Daí a alguns meses vai ter outro tráfico, outro bandido, não adianta. Nós temos que enfrentar o crime organizado com inteligência, seja a milícia, seja o tráfico, com inteligência, não deixando armas chegarem até lá, não deixando drogas chegarem até lá, não deixando dinheiro chegar até lá. Depois que chegou, você vai matar pobre no meio dos bandidos. E essa não é uma política aceitável em nenhuma sociedade. Quem morre na atual política pública de segurança é o pobre, especialmente o negro e o favelado. São esses os mais atingidos. Você nunca vai ver num bairro nobre, porque comércio de droga no Rio de Janeiro tem em qualquer lugar. Você nunca vai ver, não, porque parece que eles vivem em outra realidade. Comércio de drogas existe no Rio de Janeiro em qualquer lugar. Mas você nunca vai ver num bairro nobre, da Zona Sul, uma operação policial dando tiro a esmo na praia de Copacabana. Tá? Então, assim, você vê os dois pesos e as duas medidas. O tratamento que é dado ao pobre e o tratamento que é dado ao bairro rico. Como é a diferença. Nós não podemos permitir isso. O investimento tem que ser inteligência, como eu falei. Inteligência. Para que essa estrutura toda se desfaça. E como está aqui, ó. Descriminalizar as drogas é enfrentar o crime organizado de verdade. Por isso, até hoje, nunca ninguém fez. Porque se na mão do Estado, se o Estado garante isso, você não tem a figura do traficante. Para quem quiser conhecer mais, estuda como surgiu Al Capone, que vai entender do que eu estou falando com mais detalhes, que eu não vou me delongar muito. Então, vamos dar uma outra roupagem a essa guerra às drogas, a guerra aos pobres travestida de guerra às drogas. Com relação, sou uma pessoa que me considero do sexo masculino, nasci biologicamente do sexo masculino, mas também vejo a necessidade da defesa dos direitos das mulheres. Mulheres de todos os tipos, brancas, negras, as negras então mais ainda, porque essas sofrem um preconceito dobrado, por ser mulher e por ser negra, e se for lésbica, por ser lésbica, e por aí vai se somando.
né? Vai somando. Então, que as mulheres tenham direito sobre si próprias, salário igualitário ao cargo que ocupam em relação aos homens, proteção do Estado, criação de políticas contra a violência doméstica e familiar, direito ao benefício assistencial que eu falei para as mulheres que dedicaram sua vida a ser mães, a ser donas de casa. Com relação à cultura, que também dedico essa parte ao meu amigo Bonfim, que é ator, minha proposta para a cultura é que todo investimento em cultura que o Estado fizer para um show, para um evento qualquer, um percentual tenha que ser garantido em lei para ser contratado atores, artistas de uma forma geral, músicos. Se é um evento de música, contratar músicos. Se é um evento de cinema, contratar pessoas, atores, pessoas, artistas ligados àquela área daquele evento. Então, o que eu proponho é um projeto de lei em que um percentual, está aí entre 20% e 30% do gasto total com a cultura, com aquele tipo de evento, seja revertido para a contratação de artistas em início de carreira, para poder dar a esses profissionais da cultura visibilidade, dar a eles a chance de conseguirem ser tão bem reconhecidos como outros que são famosos, porque eles podem iniciar um show de um outro mais famoso, dar também renda para esses artistas que não são tão famosos ou que estão no início de carreira. Então, dedicar um percentual para a contratação de pessoas, de artistas que estejam em seus inícios de carreira. Direitos LGBTQIA+. O público LGBTQIA+, aqui que mais está presente ali, mandando mensagens. Combate à homofobia precisa ser feito. Sim, isso é inegavelmente uma das maiores bandeiras do nosso partido, junto com várias outras, mas é uma das grandes bandeiras do nosso partido, e eu com certeza continuarei defendendo. Através de tais medidas, conviver com a diversidade na educação formal e nas empresas, na sociedade de uma forma geral. Desde a escola, desde as empresas, as pessoas precisam ter o hábito de conviver com aquele que é diferente. Seja por uma deficiência, seja por uma orientação sexual, seja por uma identidade de gênero. Tá? Nós não podemos deixar que a política bolsonarista, que prega tudo o contrário disso que eu falei, seja sobreposta ao direito de igualdade, de respeito entre as pessoas. Não existe lógica em nós aceitarmos, agirmos como natural, o desrespeito à sexualidade das pessoas. Cada um que seja o que é e tenha orgulho disso. Facilitar também a adoção por casais homoafetivos. Possuir campo de nome social e gênero nos documentos públicos, nem todos possuem, e é uma demanda das pessoas trans. Campo, filiação no local de pai e mãe, para possibilitar que você tenha como filiação 2 pais, 2 mães, e inclusive a multiparentalidade, que hoje é rara, mas existe, quando há necessidade de não ter apenas 2 parentes, mas 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai, existe essa necessidade. Combate à violência pregada tanto pelo governo, tanto aos que são diferentes. Pregar a não violência em todos os ambientes. Também fiscalizar e garantir a não violência doméstica também em famílias homoafetivas, tá? Com relação à causa negra, vidas negras importam e muito, e sempre importarão. Foram os negros que construíram esse país como ele é hoje. Combate ao racismo, claro, sempre. Apoio à política de cotas sociais e raciais. Cota, sim, para negros. Se você vê hoje o que você tem
de pessoas formadas, por exemplo, numa medicina, numa universidade pública, a cor, em comparação com pessoas que ocupam cargos de limpeza, como na Conlurb, você vai ver uma diferença grotesca de cor. Os espaços têm que refletir a proporção que existe na sociedade. Se nós temos 60% de negros na sociedade, que tenham 60% de médicos negros formados a cada turma. 60% de negros também na Conlurb, 60% de negros na educação, 60% de negros no Congresso. Que a proporção que exista na sociedade seja representativa. Porque se isso não acontece, o racismo estrutural está se mostrando ali presente e só não enxerga quem não quer ver. Outra coisa, incentivo à arte negra também. Dedicar uma parte do orçamento da cultura especificamente para a arte negra, artesãos negros, artesãos da cultura negra. Portadores de necessidades especiais, garantir emprego para essas pessoas e renda para aquelas que não conseguem mais trabalhar. Que muitos, nesse momento de desemprego, estão sofrendo cada vez mais. As pessoas LGBTs aqui estão apoiando em massa o meu discurso aqui, agradeço, muito obrigado. Mais para frente, em um outro momento, eu vou fazer uma live específica para o público LGBT, que eu tenho muita coisa para falar nesse caso e vamos ter mas hoje eu não posso me esticar muito nesse ponto. Combate a todas as formas de preconceito, inclusive o etarismo, as pessoas mais velhas. O Estado tem que garantir que essas pessoas, também aquelas que queiram trabalhar, ter um hobby, ou que queiram trabalhar de uma forma mais lenta, que não gostam de trabalhar e não querem parar, garantir que essas pessoas possam fazer alguma coisa da sua vida, mesmo quando aposentadas, que ganhem renda, que não, mas garantir uma velhice saudável, que é uma política de combate ao etarismo. Combater a fome de início, para consertar esse desgoverno que é o governo Bolsonaro, nós temos que dar comida às pessoas, porque as pessoas estão passando fome. Voltou a fila do osso. Então, de início, distribuição de cestas básicas, distribuição dos itens de necessidades mais básicas que as pessoas precisam possuir para poder sobreviver. E a partir do momento em que você estabiliza isso, vem as políticas de emprego, que vai garantir então que a pessoa depois, através do seu emprego, consiga se manter, consiga comprar suas coisas e vai aos poucos retirando a necessidade desses auxílios compensatórios, que são o quê? É um auxílio que você dá para compensar quem não consegue comprar o gás, é um auxílio que você dá para compensar quem não tem renda nenhuma, mas que precisa sobreviver. Então é uma sequência de auxílios compensatórios que existem hoje, que já existiram, que podem ser substituídos por políticas de empregabilidade. Empregabilidade para que as pessoas possam ganhar mais, o dinheiro tenha mais valor, não gera inflação, ao contrário, valoriza a nossa moeda, e nós vamos ter então uma política em que irá receber aquele que realmente está capacitado de trabalhar, aquele que pode trabalhar e irá trabalhar de forma onde gosta, da forma que gosta. Tá? Assistência social, realizar a integração social de moradores de rua, com oferecimento de emprego, abrigo quando necessário, o mesmo válido para usuários de drogas, seja estejam em situações de rua ou não, assistência social para as pessoas que necessitam, em qualquer lugar que estejam, o Estado tem que estar presente para as pessoas, para garantir o direito do povo. Outro tópico, direitos humanos, e aí você entra, luta antimanicomial, direito das pessoas terem um atendimento digno num hospital, direito do presidiário ser tratado com dignidade dentro do presídio, vai cumprir sua pena, vai cumprir, vai pagar pelo que fez, mas não precisa haver tortura. Os direitos humanos para todos é o que nos diferencia da barbárie, é o que nos diferencia dos outros animais, é o que nos torna humanos,
Então nós não podemos abrir mão disso, ainda que nós tenhamos a maior raiva, o maior ódio de uma pessoa. Nós temos que garantir, sim, o cumprimento das leis, das penas, mas temos que garantir a dignidade de todos. Todos. Aí tem um problema. As Forças Armadas falam, direitos humanos só defendem bandidos. Não defende bandidos. Direitos humanos defende inclusive as Forças Armadas e os policiais. Na Secretaria Especial de Direitos Humanos existe atendimento específico para pessoas das Forças Armadas, policiais, militares, civis, seja lá o que for. Existe um desgoverno que quer ocultar essas coisas para justamente difamar toda a construção que nós queremos fazer, que é uma construção que não agrada à elite. A elite financeira, os grandes ricos, bilionários, aqueles que têm uns bilhões sobrando na conta, não é quem recebe 10 mil reais por mês. Os grandes ricos é que ficam se retorcendo com isso. Para finalizar, eu sou um grande defensor do trabalho público. Eu acho que todos que queiram devem ter direito a um serviço público com garantia de estabilidade. No atual momento, a gente só pode garantir isso através de concursos públicos. Mas eu sou defensor de que cheguemos a um ponto onde as pessoas consigam emprego por inscrição e seleção simples. Tá? Em serviços públicos, a máquina pública precisa de pessoas para trabalhar. Então não é dizer, porque precisa. E o dinheiro existe, basta ele ser destinado para isso. Tá? Necessidade de serviços públicos. E com o ideal de um dia não haver mais necessidade de serviços públicos, que as pessoas tenham o direito a trabalhar para a sua sociedade, que é o direito ao trabalho seja garantido, e que também seja garantido o direito de trabalhar para o povo, sendo remunerado para isso e tendo direito à estabilidade. Tendo isso como política econômica e trabalhista, nós conseguimos fazer com que tenhamos controle da inflação, controle do desemprego, aumento do consumo. Com esse pacote de medidas. E não com esse pacote de medidas que o governo tenta vender tudo que está aí, vender o Brasil todo. Não é esse o caminho. O caminho é a da empregabilidade das pessoas e do emprego público. Tá? E para finalizar, eu quero ter um canal direto com a população. Caso seja eleito, eu quero que Dona Maria, que entrou em contato porque está insatisfeita com alguma coisa e queira falar comigo, que chegue até mim e eu responda. Pode passar por um assessor que me organize, mas eu ter contato direto com as pessoas. Eu acho isso muito importante, porque se você foi eleito pelo povo, você deve satisfações e deve atenção ao povo com total dedicação. Tá? Eu acho que por hoje já tá bom, porque nós já ultrapassei o meu horário. Mas queria finalizar falando da importância também de não só aqueles que querem me apoiar, eu vou passar o contato, tá? Vocês podem entrar nas minhas redes sociais, @ArildoNeriJúnior, pode mandar e-mail, arildoneriJúnior@gmail.com. Pode me mandar e-mail quem quiser me apoiar, quem quiser juntar essa luta, para me apoiar, para apoiar também os outros candidatos, Lula, todos os candidatos da esquerda, Freixo, para podermos construir esse tipo de sociedade. Porque eu sozinho não consigo fazer nada também. Então eu preciso de uma ordem democrática que me permita fazer essas coisas. Tá? Então estou aqui disponível. Agradeço a militância presente que está aqui, a militância que está seguindo de forma virtual, as pessoas que estão acompanhando, avaliando as minhas propostas. Agradeço, esperem próximos vídeos que eu vou lançar para todos vocês, tá? Com lives em outros lugares, e aí nós vamos dar procedimento à pré-candidatura e depois à candidatura. Gostaria muito de agradecer a todos.
vou avaliar, vou ler as perguntas e depois eu vou responder individualmente para cada um, porque agora já não dá mais tempo, tá bom? Agradeço, muito obrigado, tenham todos uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.